Fraternais saudações. E conforme alguns dos senhores já sabem, dignos, sempre gostei muito de ler. Lembro-me que desde a adolescência, a juventude, enquanto outros jovens adolescentes gostavam dos jogos por videogame, o que se fazia antigamente por um aparelho de TV, não existia celular, eu sempre apreciei muitíssimo mais a leitura de livros antigos e de enciclopédias, principalmente enciclopédias. E até hoje é assim. Aprecio a leitura de livros antigos, de enciclopédias, de revistas e periódicos antigos, inclusive no que diz respeito ao autoconhecimento, ao esoterismo, às vias místicas e às ordens esotéricas. E foi numa destas leituras de uma revista da década de 60, de uma determinada ordem e segmento esotérico, dignos, que encontrei 4 coisas proibidas, um artigo que falava sobre isso. 4 coisas proibidas na atividade sexual de um ponto de vista espiritualista, hermético e esotérico. E é isto que vou agora compartilhar com os senhores, não propriamente para repetir, muito pelo contrário, em grande parte para discordar destas 4 coisas proibidas na atividade sexual que foi expresso à época. E a primeira coisa que este artigo proibia era a masturbação. Este artigo da década de 1960 expressa a ideia de que a masturbação deve ser absolutamente evitada em todos os casos e em todos os níveis. Entretanto, dignos, compreendemos que este é um pensamento que refletia o contexto da época. Mais do que isto, é um pensamento que refletia as ideias de décadas passadas, décadas anteriores e de séculos passados. Pensamento este fortemente influenciado por todo um contexto socioeclesiástico que sempre viu o sexo como algo negativo, como sendo algo sombrio, pecaminoso e evitável, que via inclusive no prazer, no autoconhecimento, no autotoque, uma espécie de via para o pecado e para a perdição. Entretanto, compreendemos de um ponto de vista esotérico na atualidade que não, que a masturbação sim tem o seu aspecto positivo. Inclusive a própria psicologia, os estudiosos da atualidade hão de concordar. A masturbação permite ao indivíduo o autoconhecimento, permite ao indivíduo estabelecer a noção das suas próprias zonas erógenas, daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta, e este autoconhecimento também acelera e propicia uma plena maturidade sexual particular. Entretanto, claro, também nós verificamos que existe um aspecto sombrio e negativo na masturbação, a saber, o vício. Obviamente que o vício na masturbação, principalmente quando esta é repetida, principalmente quando esta descarrega toda a energia do indivíduo, ou quando está, ainda pior, associada a uma pornografia pesada, a uma pornografia industrializada e altamente pegajosa, que isto também tende a vampirizar o indivíduo que pratica esse tipo de masturbação. Vampirizar a nível mental, a nível fisiológico e também a nível astral e a nível espiritual. Portanto, muito embora compreendamos que a masturbação possa sim declinar-se nesses aspectos negativos quando segue um viés mais viciante, que ela em si mesma pode também ser um caminho de autoconhecimento, de autocontrole, de autodirecionamento e de amadurecimento. Portanto, de um ponto de vista esotérico e hermético da atualidade, a masturbação não é em si pecado. A masturbação não é em si algo negativo, sombrio ou indesejável. Sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 444, 444º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você colaborar. No final, compartilhe o link também, deixe nos seus grupos espiritualistas e deixe aqui nos comentários o número da sua curtida. Isto também é significativo, já que estamos num número cabalístico ou num número redondo. Qual é o número da curtida que você está dando neste vídeo agora? Deixe aqui nos comentários e também vamos responder
particularmente. Aproveitando inclusive este momento de final de ano em que estou confeccionando o mapa tarosófico para o ano de 2024, o mapa particular e pessoal, caso você sinta em seu coração, o link está aqui nos comentários, você me envia o seu nome completo, sua data de nascimento, bem como o seu endereço de e-mail, e eu terei a honra de jogar as cartas do tarô falando acerca do seu ano de 2024, com tudo fotografado e devidamente comentado para o seu endereço de e-mail. Me será uma honra. A segunda coisa, dignos, que este pensamento antigo, ainda que esotérico, proibia, era o sexo antes do casamento. E, obviamente, que nós discordamos disso, não apenas por compreendermos existirem diferentes tipos de relação, como também por compreendermos que existem diferentes maneiras de se oficializar, de se consagrar às uniões. Existem diferentes uniões religiosas, existe a união que é apenas civil e até mesmo uniões plurireligiosas. Entendemos que o indivíduo que é solteiro, solteira, tem a total liberdade, se assim o desejar, para se relacionar sexualmente com quem desejar, visto que isto não lhe traz qualquer tipo de pecado, que não se está cometendo qualquer tipo de erro. Este pode parecer um pensamento natural em nossa modernidade, mas que até algumas décadas atrás, conforme nós verificamos, era algo considerado absurdo, ainda que por um pensamento esotérico mais avançado. A terceira coisa que este pensamento também expressou à época é a proibição do adultério. Também entendemos aqui, dignos, que na época existia o pensamento de que se você casa com fulano ou fulana de tal, você deve permanecer, este era o ideal, com esta mesma pessoa por toda a sua vida, até que a morte o separe. Entretanto, hoje em dia nós compreendemos que não. É perfeitamente natural que o indivíduo queira assumir um compromisso, até mesmo de casamento civil, religioso ou de quaisquer outras naturezas, e que isto dure apenas um tempo. Os indivíduos não precisam se sentirem amarrados, se sentirem presos em determinados relacionamentos apenas por conta de um mandamento social. É perfeitamente natural em nossos dias que uma pessoa tenha, ao longo da sua vida, diferentes relações, se assim ela o desejar. O indivíduo tem esta liberdade. E de um ponto de vista esotérico e espiritualista, não existe pecado, não existe erro, não existe um desacerto ou quaisquer tipos de karmas negativos que se possa adquirir por conta disso. E mais do que isto, dignos, existem diferentes relações entre os indivíduos que por vezes podem comportar outros indivíduos, que por vezes podem comportar inclusive relações sexuais extras. A quarta e última coisa é a proibição de contraceptivos, do que nós também discordamos. Entendemos hoje, dignos irmãos e irmãs, que se a tecnologia e o conhecimento humano nos permite a utilização de diferentes métodos contraceptivos para que se possa programar uma vida familiar, adiando ou não a vinda ou advento dos filhos e de crianças, dignos, que estes, sim, podem ser utilizados com toda a naturalidade. Entretanto, este era um pensamento proibitivo outrora, ou seja, ainda se tinha um pensamento mais amarrado, um pensamento mais preso aos conceitos eclesiásticos, religiosos, sociais, que consideravam o sexo algo pesado e que tinham no sexo apenas uma via de reprodução. E hoje nós entendemos que não, que o sexo, sim, ele pode ser uma via de conexão, pode ser uma via de prazer, de expansão da consciência e de integração ou de perfeito afloramento disto que nós chamamos de humanidade. Digníssimos irmãos e irmãs, se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal. Paz profunda.